Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Adassa e hoje eu trago esse bonequinho de neve todo feito em tecido de algodão. Usei tricoline e vamos ao passo a passo. Coloquei tecido duplo e vou riscar todas as partes do molde. Aqui é a lateral e aqui embaixo é a largura do tecido. Agora eu irei riscar todo o molde. Esse pique é para indicar onde eu encerro a costura. Costuro só aqui na lateral e nessa lateral. E encerro no pique. Fica aberto em cima e embaixo. Cabeça. Também eu risco. Vou costurar no risco e deixar aqui embaixo uma pequena abertura. Perninhas vai ficar aberto em cima e embaixo. Em cima e na lateral, que diga. Risco e costura em cima do risco. Bracinhos ficará aberto na parte de cima. Risquei tudo, vou costurar no risco, deixando as aberturas. Essa parte aqui é a parte de baixo, o bumbumzinho do boneco de neve. Então, coloquei tecido duplo para ficar mais reforçado. Risquei e cortei igual com o molde. Então, costurei tudo em cima do risco e cortei todo o excesso de tecido. Isso aqui não tem segredo. Deixei as aberturas, nas aberturas eu sempre fiz retrocesso, tá bom? Agora eu pego aqui a parte do corpo, marco a parte de baixo fazendo um pique, que é para encontrar um meio. Vai servir para me orientar onde irei colocar as perninhas. Agora eu vou desvirar as perninhas para poder encaixar ali no corpo. Se você gosta do meu trabalho, curte, comenta, compartilha. O link para você baixar o molde é gratuito, tá certo? E está na descrição do vídeo para você clicar no link e fazer o download e imprimir em tamanho A4. A abertura interna aqui da perna, você posiciona para dentro, para o meio. Então, vou abrir assim, bem aqui no meio eu posiciono a perninha. Coloco um alfinete e vou posicionar a outra perninha. E agora eu vou à máquina passar uma costura para prender essas perninhas. Depois que eu costuro, eu vou puxar aqui para dentro e vou sair com as perninhas aqui no pescoço. Pronto, deixa assim. Agora eu vou pegar o bumbumzinho do boneco de neve, vou dobrar o meio e vou fazer alguns piques. Faço nos dois sentidos. No caso, ficará com 4 piques. Aí, se você prestar atenção, você vê que tem um lado que é um pouquinho mais largo. Então, esse lado mais largo ficará para as laterais do corpinho. Então, eu vou encontrar aqui pique com a costura lateral e vou alfinetar tudo. E os piques da frente e de trás também eu alfineto. Aí, para facilitar na hora de costurar a máquina, eu vou alinhavar. Fazer todo um alinhavo aqui em volta para poder ir à máquina. Prontinho, agora vamos à máquina. Com a parte redonda para baixo, eu vou costurando. Se você precisar ajeitar, você sempre deixa a agulha dentro, levanta o calcador
e ajeito um pouco. Prontinho. Retiro os alfinetes e agora eu vou cortar o excesso de tecido. Eu corto o excesso de tecido, mas você pode fazer pix também, se preferir. E agora é só desvirar todas as partes. As perninhas eu vou encher até a metade, mais ou menos assim, a altura do joelho. E vou passar uma costura, porque a parte de cima, do joelho para cima, vou deixar sem enchimento. Eu coloco alfinetes para marcar o local que eu irei costurar. Coloquei a posição da agulha toda para o lado esquerdo e faço alguns pontinhos no meio da perninha, como se fosse no meio, como se fosse o joelhinho. Você não precisa pegar desde a ponta não. Baixa uns pontinhos no meio. É só para impedir que o enchimento suba. Aí agora eu irei encher o corpinho. Vou colocar bastante enchimento. Pronto, aqui eu já enchi todas as partes. Os bracinhos eu deixei 2 centímetros sem encher. Coloquei bastante enchimento. Não economize no enchimento. É importante que é para ficar bem lisinho. Principalmente as laterais ficarem bem lisinhas. E aqui eu vou fazer uns pontinhos grosseiros só para fechar. E a mesma coisa eu vou fazer no pescoço. Agora eu vou prender os bracinhos, eu vou tirar esse alfinete, vou dobrar a beiradinha pra dentro. Assim. Vou posicionar aqui no corpinho, mais ou menos a altura que eu quero o bracinho.
Vou colocar ele assim para cima e vou fazer os pontinhos na parte de baixo. Que é para quando soltar o braço, cobrir a costurinha que eu fiz. Ficou assim, agora eu irei fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Você pode marcar com a caneta para poder colocar os bracinhos com a mesma altura para não errar. Aqui para colocar a cabeça, eu vou passar apenas um pingo de cola quente no meio, só para estabilizar. Facilita bastante na hora de fazer os pontinhos invisíveis. Aí agora eu vou fazer os pontinhos invisíveis, eu vou usar uma linha pipa 10, que é uma linha resistente. E vou fazendo esses pontinhos aqui em toda a volta. Pronto, agora aqui no meio da barriguinha eu coloquei 4 botões e vamos fazer o nariz. Eu cortei um quadrado medindo 4 por 4, vou dobrar ele assim e vou passar uma costura com o pé de máquina, a largura do pé de máquina. Corto o excesso. Aí dobro essa costura pra cá, pra outra lateral. Esse tecidinho que sobra, eu corto reto. Aí ele fica assim, parecendo não, né? Fica um cone. Aí agora é só desvirar. É um pouquinho chatinho, mas a gente consegue. Vou empurrar o tecidinho aqui pra dentro. Você pode vir com linha e agulha e fazer um ponto também, saindo por dentro, porque aí ele puxa o tecido. Agora é só colocar o enchimento. Olha que fofura. Depois que eu deixei bem cheinho, eu vou fazer um chuleado em volta, que é para apertar. Depois que faz os pontinhos, puxa, deixa bem apertadinho e faz uns pontinhos para arrematar tudo isso.
Agora, para posicionar, vou deixar uma linha aqui sobrando já para costurar o nariz. Vou colocar apenas um pingo de cola, só para estabilizar. Segura até essa cola esfriar. E agora sim, eu começo fazendo os pontinhos em volta, pontinhos invisíveis. Ficou assim. E agora, para fazer os olhinhos, eu vou usar tinta de tecido e a parte de trás de um pincel, que é para ficar uns olhinhos grandes. Aí faço aqui 2 bolinhas perto do nariz. Para marcar a boca, eu vou fazer com a caneta Fantasma e vou usar a caneta Micron. Mas se você não tiver caneta Micron, você faz um bordado. Também pode usar caneta Piloto, mas para usar piloto você tem que deixar ela aberta um tempo para evaporar o álcool. Porque se usar assim que destampa, a tinta espalha no tecido, tá bom? Mas se você tiver uma caneta Micron, melhor. E se você tiver habilidade em bordar, você borda. Agora, para fazer o cachecol, eu peguei esse tecido medindo 6 centímetros de largura por 40 centímetros. Esse tecido que eu estou usando aqui é um bengaline. Mas você pode usar tricoline, malhas, se tiver habilidade em tricô, crochê, aí você faz o cachecol do bonequinho. Vou fazer esses cortes aqui para imitar o cachecol. Vou dobrar assim simplesmente e vou colocar em volta do pescocinho dele. Agora vamos ao gorro. Cortei 2 vezes, medindo 24 por 13. Eu vou colocar assim, direito com direito. Vou passar uma costura aqui embaixo. Depois que eu passo essa costura embaixo, eu abro e dobro assim no sentido contrário, encontrando essas costuras. Abro a costurinha e vou fechar a lateral. Depois que eu costuro, eu vou desvirar assim, colocando essa parte aberta para cima. E daqui dessa borda para baixo, com distância de 3 centímetros, eu vou fazer um alinhavo. Quando chega do outro lado, eu puxo para franzir e faço alguns pontinhos arrematando, para ficar mais resistente.
E o gorrinho está pronto, é só colocar na cabecinha dele. E ele ficou uma fofura. É super rápido de fazer. Dá pra fazer muitos aí. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Ainda vou trazer o Papai Noel e a rena. Tudo utilizando esse molde, tá certo? Aguardem. Tchau, tchau. Beijos e até a próxima.